O Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITERAL, está realizando visitas no interior do estado para regularizar ou até mesmo substituir lotes abandonados do Programa Nacional do Crédito Fundiário. A ideia é conferir se os beneficiários se encontram nos locais e manter apenas os que realmente produzem. Comigo no estúdio está o engenheiro agrônomo e gerente do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Alagoas. Vamos primeiro explicar o que é o crédito fundiário. Em primeiro lugar, agradecemos a oportunidade que nos dá a TV Educativa de vir tratar de um assunto tão importante para a nossa comunidade como um todo, que é o Programa Nacional do Crédito Fundiário. O Programa Nacional do Crédito Fundiário iniciou-se em 2000, ainda de um convênio que tinha o governo brasileiro com o Banco Mundial, para financiar a compra de terra para pequenos produtores. E ele começou com um nome que era Banco da Terra, 2000, 2001 e 2002. Em 2003, então, se transformou e englobou os dois programas e denominou-se, então, daí em diante, de Programa Nacional do Crédito Fundiário. Esse é um programa que atende uma faixa específica de pequenos produtores, os pobres dos pobres que estão no campo. E hoje, ele já abarca, em termos nacional, de todo o território, 140 mil famílias que ocupam em torno de 3 milhões e 200 mil hectares, e aí estão investidos já 3 bilhões e meio de reais. No caso específico de Alagoas, o programa hoje tem 3.200 famílias assentadas, 37 mil hectares, e um investimento que eu considero, de certa forma, significativo, de mais de 100 milhões de reais. E atende aos movimentos sem terra? A todos aqueles pequenos agricultores com pouca terra ou sem terra. E ele tem que preencher um determinado requisito, que é não ter renda superior a 30 mil reais ano. Se tiver renda superior a isso, ele não pode. E o pobre do pobre só pode ter 15. 30 é o segundo. Mas não é de recursos vindos da terra? Não. Esse é recurso que vem de um fundo chamado Fundo de Terras e Amparo à Reforma Agrária, do qual se compra essas terras em condições especiais. Ou seja, você tem 3 anos de carência para pagar, para iniciar o pagamento, 20 anos para pagar, os juros que variam entre 2% e 5% ao ano, e se você pagar as prestações em dias, você tem um abatimento de 40% e até 50% da prestação que você vai pagar. Mas ele tem um prazo para iniciar esse pagamento? Porque 3 quem anos. não tem terra, não tem nada. 3 anos. Primeiro ano ele não paga, o segundo ano ele não paga, o terceiro ano ele não paga. Compra-se a terra, faz os primeiros investimentos iniciais, que chama Sistema de Investimentos Comunitário, ou Sistema de Investimentos Básicos, no caso do CPR ou do CAF, que são os nomes, as siglas especiais que tem o programa, né? Então, a partir do terceiro ano é que ele compra. Agora, logo que se compra a terra, além desses que estão em investimento, que são umas 100 milhões, cada produtor pode se habilitar a receber 25 mil reais de financiamento específico, chamado de PRONAF. Ou seja, para plantar, colher, pagar e ficar com um pouco da renda para ele. Não é? O bom é que o programa aqui deu certo. Pelo menos o senhor falou em cifras de 3 bilhões no Brasil inteiro, aqui 3.200 assentados. Significa que uma boa parte da produção que chega ao mercado é oriunda desse programa, né? Na realidade, vamos dizer, isso é apenas uma porção dentro da grande massa de agricultores familiares que não são beneficiados pelo programa, que tem aquele outro programa, no caso do INCRA, né, da reforma agrária tradicional, e outros que não são beneficiários nem de um nem de outro, que são também considerados agricultores familiares. Quer dizer, essa massa de pequenos produtores é quem produz 78% de tudo aquilo que alimenta a população brasileira. Quer dizer, é uma contribuição realmente importantíssima. No caso de Alagoas, por exemplo, o que é que há? Quando se começou o programa, tinha uma determinada estrutura para dar um monitoramento e um acompanhamento a essas famílias. Existia um contrato de 2 e 3 anos de uma família que tinha assistência técnica. Era pública e também privada. Quando desmontaram a assistência técnica pública, ficou um vácuo muito grande, porque a privada só tinha, vamos dizer assim, a obrigação de atuar 2 ou 3 anos, ficou descoberto. Então, por isso que se avolumaram os programas
e causar esses problemas hoje que estamos tentando resolver. Bom, aí o agricultor ficou sem assistência técnica, sem acompanhamento, ele teve um prejuízo na roça e abandonou a terra. E foi se acumulando. Então, muitos deles, por exemplo, o programa, na realidade, é o seguinte: qualquer agricultor que é beneficiado e quer ser retirado do programa, ele tem todo o direito. Mas tem um ritual para ele ser substituído por outro igual, que guarde o mesmo perfil. É simplesmente preencher uma ficha de desistência e fazer a transferência. Mas muitos deles não faziam isso. Ou seja, passava para terceiro por qualquer preço, porque não poderia receber ainda a baixa da hipoteca da compra que ele estava fazendo, que ele tem 20 anos. A partir do 10º ano é que ele poderia se emancipar. Ou então passa para pessoas que não se habilitam. E outros abandonam e vão embora e simplesmente não dão nenhum tipo de satisfação. E quantos lotes estão nessa situação? Na realidade, a primeira etapa que nós fizemos agora, por exemplo, nós convocamos 12 associações. Compareceram 50%, 6%, 50% delas que foram 6 associações. Isso na região que abarcava 6 municípios. Foi realizado em Santana do Ipanema e agora vamos começar a fazer outras reuniões regionais em Pão de Açúcar, em Delmiro Gouveia, em Arapiraca, dependendo do quadro que a gente for fazendo, né? Então, qual é a ideia aí? Na realidade, é checar realmente, e há um vácuo realmente descoberto, né? Como é que está essa situação? Se realmente os que estão nos lotes são aqueles originais ou foram aqueles que abandonaram. Então, é isso que nós vamos fazer. Vai se criar um grupo que tem o ITERAL, através da coordenação do crédito fundiário, os interessados e também a FETAG, porque quem que dá a declaração de elegibilidade daquele agricultor que vai substituir o outro é exatamente a FETAG, é a federação que é quem dá esse documento, daqueles que estão habilitados a realmente substituir aqueles que abandonaram ou aqueles que não queiram ficar. E os que abandonaram, eles estão com a pendência, né? Claro, o nome dele continua inscrito, para todos os efeitos, ele poderia ser executado até amanhã, como tem muitos casos de execução daquela dívida daqueles que realmente, muitos deles já foram inscritos na dívida ativa da União. Mas nós estamos tentando salvar tudo aquilo que seja possível. Agora mesmo, por exemplo, nós fizemos um movimento de regularização de dívida desses produtores, por exemplo, de 35 associações, sendo 28 que eram financiados pelo Banco do Nordeste e 13 do Banco do Brasil. Isso já beneficia 660 famílias que estão habilitadas até dezembro deste ano a realmente fechar as suas dívidas. O que era isso? O sujeito tinha essa condição. Não importa a dívida que tivesse, ele pagava 5% da última parcela devida, que nunca ultrapassava a 3 mil, e refinanciava toda a dívida para frente. Se ele tinha um contrato que era de 20 anos e passava 5 ou mais anos para pagar, 30, seja o que for, estava assegurado. É esses processos que estão caminhando agora no banco. E existe outra chance para quem está numa situação de inadimplência? Depende, muitos deles não aderiram até dezembro de 2014. Aqueles que não aderiram ficaram fora. Esse grupo que a gente está tentando regularizar da nova tentativa, é um grupo pequeno, não é o grupo realmente substancial daquele. Tem muitos que não devem, mas tem outros que devem. Então, na realidade, somente por uma via, vamos dizer assim, legislativa, porque através do Poder Executivo, não creio que haja mais chance, uma PEC que dê mais oportunidade a que esses realmente renegociem suas dívidas. E o ITERAL vai, obviamente, o programa vai continuar reunindo para fazer um recadastramento. Exatamente, continuar, principalmente agora, porque vai vir aí o chamado cadastramento ambiental rural, o CAR. Então, todo produtor que não tiver o CAR, até dezembro de 2017, está impedido, inclusive, de tomar empréstimo. Então, isso afeta grandemente. E afeta também, além do programa, toda a produção, né? Tudo. É um aspecto como um todo. Não só daqueles que não são beneficiários, como também daqueles que são beneficiários. Problema social, né? Na realidade, esse é um programa de grande importância, porque ele tem realmente contribuído para, vamos dizer assim, segurar o pessoal no campo. Não vir e inchar as cidades. Não dar os problemas que nós temos hoje das grandes metrópoles, que está inchado, né? É um inchaço realmente com referência a isto em todo o país. Esse é um programa que realmente, se
continuar tendo o apoio do governo, principalmente com os recursos humanos, financeiros e materiais, para ampliar, porque, por exemplo, a gente deveria ter não 3.200, mas 3.420 famílias hoje. Não podemos contratar exatamente porque, primeiro, houve a falta de recursos que existia no fundo para continuar, vamos dizer, financiando, e também a falta de capacidade, porque a gente não pode incorporar mais família sem ter uma estrutura adequada para continuar realmente monitorando. Quem é que financia isso? O governo federal? Um governo federal. Privado? Governo federal. Tem um fundo específico chamado Fundo de Amparo à Reforma Agrária. Mas o governo quer ter o dinheiro de volta também, né? Claro, eles têm que pagarem. Na realidade, esse é um programa que você compra e paga. Paga em condições especiais. Por exemplo, por hipótese, o que tem, vamos dizer assim, limitado muito a ampliação do programa em Alagoas são os tetos. Alagoas pratica os preços mais elevados de compra de terra por hectare em todo o Nordeste. Bate todo mundo. É muito caro, primeiro por causa da densidade que tem, segundo da monocultura da cana que encareceu realmente, em grande parte, o preço das terras. A gente está sendo empurrado para as terras marginais, aquelas terras que a gente pode, porque os tetos são baixos. Tinha teto de 40 e 50, o Estado conseguiu aumentar um teto, o menor ficou em 50, foi outro teto para 60, outro teto para 70 e outro para 80. Então, esperamos, vamos dizer, que isso vai dar mais chance a que se amplie. Agora, não podemos realmente ampliar na velocidade que desejávamos, em função, por exemplo, quando se desmontou a assistência técnica pública, ficou um vácuo aí que até hoje o governo ainda não conseguiu preencher. Agora, o atual governo, né, fez um esforço muito grande, através da Emater, vamos dizer assim, a nova instituição que foi criada, que realmente ela está realmente se estruturando de forma adequada, eu creio, por aquilo que eu tenho conhecimento, ela pode realmente dar uma grande contribuição em termos de futuro, para que problemas dessa natureza sejam realmente prevenidos e não remediados. Conversamos com o Severino de Mello Araújo, engenheiro agrônomo e gerente do Programa Nacional do Crédito Fundiário em Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Quem agradece somos nós. E os pequenos produtores rurais de Alagoas. Obrigado. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.